Olá pessoal, meu nome é Eduardo Matsura. Vou fazer aqui uma análise dos pregões da semana, do dia 27, do dia 23 ao dia 27 de julho, pregões do mini contrato do Ibovespa, o WIN-Q18. Começar aqui pela segunda-feira, tem um resumo aqui das principais operações. Normalmente eu utilizo o setup de agressão, setup de entrada, baseado em força, em momento. Esse pregão de segunda-feira não teve uma tendência definida, mas mesmo assim houve aí várias oportunidades. Vamos ver alguns destaques aqui desse pregão. Vou usar o simulador aqui. Bom, teve uma agressão aqui na abertura, uma agressão vendedora forte, né, 300 pontos, que pode até inclusive incorporar o que eu chamo de exaustão. Mas eu evito operar na abertura. Aqui já estamos no leilão de abertura da Bovespa, também um outro momento crítico. A gente vai poder verificar isso em outros pregões da semana. Mas aqui há uma agressão pequena, ainda testando aqui um suporte importante aqui, essa média aqui em vermelho, a média aqui de 1, é um dos suportes mais importantes aí do Ichimoku. Então precisa ter muita força realmente para apostar no rompimento desse suporte aí. Bom, já são 10 e 12, né? E aqui formou um candle agora de agressão compradora. Dentro da nuvem também é uma área que exige mais critérios para uma entrada, uma área de equilíbrio do preço. Tem uma sombra superior significativa, indicando reação vendedora, né? Então a gente vai rejeitar esse alerta aí. Bom, olha como está a volatilidade nesses momentos pós leilão de abertura da Bovespa. Uma agressão vendedora agora muito forte, 145 pontos. Fez também aqui uma sombra significativa, agora uma sombra inferior. E a gente observa que a reação ocorreu próximo aqui dos fundos anteriores. Traçar até uma linha aqui para a gente poder ver melhor, né? Vamos dizer assim, aqui logo na abertura, né, aquela agressão forte, fez um fundo, depois fez um segundo fundo, esse terceiro fundo aqui. Então também o ideal aqui é a gente aguardar um melhor momento, né, principalmente com melhor relação retorno-risco, né, para uma entrada. Vamos ver o que acontece em seguida. Olha, uma agressão compradora agora, né, muito volátil. Está testando aqui também agora uma resistência importante, que é a 5B Flat. Isso aqui é a abertura em Nova York. Né? Pouco depois da abertura em Nova York, uma agressão vendedora, mas ainda, né, testando aqui o fundo anterior. A abertura em Nova York também é um momento que exige cuidados, há muitas inversões de movimento na abertura em Nova York. Então vamos também passar esse alerta aqui de venda. Esses alertas acontecem com frequência, né, durante o pregão, e a gente tem que ser capaz de analisar o todo, né, todas as curvas do Ichimoku, suportes e resistências, avaliar o momento e principalmente ver se o mercado está em tendência. Do contrário, a gente vai rejeitando esses alertas. Bom, a gente vai ver agora, teve vários outros alertas aí durante o pregão. Vamos ver um que aconteceu às 12h24, que foi muito interessante aí, talvez a melhor oportunidade aqui no pregão. Mas esse alerta aqui é um alerta de venda, vou até colocar no modo game aqui e fazer a venda. O que acontece aqui? Né? Houve aqui, vamos dizer assim, né, um movimento aqui até as médias, né? Fez esse fundo aqui, o movimento até as médias,
E também a nuvem, uma área de resistência, e aqui uma agressão vendedora. Uma agressão vendedora numa área de resistência, especialmente aqui a nuvem, e coincidiu também com as médias, é um ponto, né, de inflexão, é um ponto bastante interessante para aceitar o alerta de venda. Acabou rompendo aqui a Tenkan. Vamos seguir então essa venda, devagar ainda. Agora adquiriu aí mais força. Ainda, vamos dizer assim, agora com 230 pontos de ganho, ficar atento aqui, de repente, né, para uma sinalização de saída da operação. Hein? Aqui um doji, aqui talvez fosse uma sinalização aí de saída, né, uma justificativa de saída. E agora com certeza uma saída, formou um martelo, um queda de reversão e saída da operação. Então essa operação teve aqui 205 pontos de ganho, chegou a ganhar 285, mas teve um risco muito pequeno, né, menos de 40 pontos aqui no início da operação, então foi importante, né, se manter posicionado, uma pequena perda aqui, acreditando, né, aqui no movimento, né. Observe que ele se manteve aqui o tempo todo abaixo aqui da primeira média, a média Tenkan, primeira referência de resistência aqui do Ichimoku. Bom, vamos partir agora para o próximo pregão. Esse pregão não teve muitos trades interessantes, não. Bom, pessoal, o pregão da terça-feira também foi um pregão sem tendência. Acho que é até pior do que da segunda-feira. Teve aqui poucas operações, mas também vai ser um exemplo do cuidado que a gente deve ter na abertura da Bovespa e da Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhada então nas principais eventos aqui desse pregão aqui. Abriu com forte gap de alta, né? E como sempre a gente deve evitar uma operação logo nos primeiros candles aqui do pregão. Não tem ainda uma direção definida. Não vale aqui o comparar com o pregão passado. Pode ser um pregão totalmente diferente do anterior. Vamos aqui próximo da abertura. Pequenos candles aqui de alerta de compra, pouco significativos. E agora às 10h06 a gente tem aqui já um candle um pouco mais forte, né? 95 pontos. Mas uma coisa importante num candle de agressão é que ele deveria, né, ou idealmente, né, deve ser precedido por uma correção ou por uma consolidação da tendência. Na verdade, a gente está vendo aqui ainda um mercado lateral aqui, né? Então, essa é uma dica para desprezar esse tipo de alerta de compra. Ainda mais agora na abertura da Bovespa. A gente vê aqui, né, que o mercado acabou voltando, né, houve aqui uma inversão após a abertura da Bovespa, mas depois da abertura de Nova York, pouco depois da abertura de Nova York, às 10h30, agora um novo candle agora de agressão compradora, né, dando uma indicação aqui de possível reversão. Nesse momento, essa agressão deve ser evitada, em função aqui das médias invertidas e do teste aqui da Kijun, ainda está testando aqui a Kijun, e a SCO também está testando aqui, está abaixo ainda do preço, está testando aqui o preço, que seria uma resistência, né, uma área de resistência para a SCO. E a gente observa aqui, né, ainda essas inversões que ocorrem logo após a abertura
da Bolsa de Nova York. Acabou invertendo novamente aqui para baixo, um candle aqui de venda, né? Mas ainda aqui na primeira média da nuvem, né? E também muito próximo aqui do fundo anterior. A Chico também está batendo aqui na Kijun, uma referência de suporte aqui para a Chico, para a linha Chico. Então a gente deve desprezar também esse tipo de alerta de venda. Bom, esse pregão, a gente está vendo aqui, houve poucas oportunidades aqui de negócio, né? Basicamente ele foi lateral até o final. Num pregão desse tipo, a gente deve procurar ser mais cauteloso, né? E só entrar mesmo com uh, um cenário bastante favorável, né? Então, um pregão desse tipo, lá totalmente lateral, você perder um pouquinho, né, na tentativa, né, de eventualmente buscar aí o início de uma tendência, eu acho que é bastante válido, né, ou um ganho bem pequeno. Não espere, né, ganhar muito nesse tipo de pregão lateral. Bom, pessoal, finalmente no pregão da quarta-feira houve tendência, houve melhores oportunidades aí de operações com o Ichimoku. Vamos dar uma olhada então nos principais eventos, né, desse pregão da quarta-feira. Vamos dar uma seguida aqui. Houve alguns alertas aí, mas pouco significativos. Até que já durante o leilão de abertura da Bovespa, às 9h40, pegando a barra das 9h48, né? Na verdade 9h50, formou esse candle de agressão de 50 pontos. É um valor pequeno, né? Mas ele tem aqui um padrão interessante, que ele rompeu aqui as máximas ou topos anteriores. A gente pode traçar uma linha aqui. E isso mudou o padrão de comportamento aqui, né? E vamos dizer assim, o termômetro de Ichimoku, né, mostra que está tudo para cima aqui, né? Realmente uma indicação de tendência. E o 10 também, fora a nuvem futura, mas a 5A já está virada para cima, dando uma indicação, né, de uma nuvem futura positiva. Todos os outros elementos também estão positivos no gráfico mais longo, né, no G10. Então, acho que vale arriscar aqui uma compra. Vou entrar aqui no modo game e fazer a compra. E vamos ver aqui que aquela está seguindo gradualmente, né? Ganhou um pouco mais de força agora, ganhou mais força agora, né? Segue já com 200 pontos de ganho. E agora um candle baixista, mas é natural. Depois de um movimento assim, vários candles de alta, uma sequência de candles de alta, um candle de baixa, normalmente representa meramente uma realização de lucros. Normalmente a gente aguarda aqui um próximo candle aqui. O ganho não é tão significativo ainda, né? 1,65. Bom, o preço acabou voltando até a Tenkan, caiu um pouquinho mais, mas reagiu com força aqui, né? Valeu a pena então aguardar. Vamos ver até onde vai. E aqui ao atingir 370 pontos, como o nosso objetivo é um stop gain de 400, né? Faltou 30. A relação retorno-risco, né, justifica a saída da operação. Para ganhar mais 30 pontos, chegar no 400, provavelmente você ia correr um risco maior, né? Uma oscilação maior do que 30 pontos aí. Então vale a pena zerar a operação do ponto de vista retorno-risco. Uma bela operação de compra ainda durante, iniciada ainda durante o leilão de abertura da Bovespa. Um exemplo, né, que não se deve totalmente desprezar as oportunidades durante o leilão de abertura da Bovespa. Mas tomar alguns cuidados, né, como a gente viu aí nos pregões da segunda e da terça-feira.
Bom, vamos voltar aqui ao modo análise. Aliás, preciso zerar a operação aqui primeiro. Zerar a operação. Voltar ao modo análise. Bom, aqui deu uma outra agressão, mas já com característica de exaustão, né? Já que ocorre aqui, né, depois de um longo momento de alta sem correção. Né? Uma das características de que isso pode ser um topo, e não um início, né, de um novo movimento de alta. Aí. Realmente acabou corrigindo, né? E agora, justamente na abertura de Nova York, houve essa agressão compradora, né? Novamente. E vamos dizer, e basicamente rompeu aqui, né? O topo anterior aqui. Os termômetros estão positivos, né? Agora tomar cuidado, tá? Que é uma agressão de 220 pontos, uma agressão muito forte. Pode já estar incorporado aí alguma coisa de exaustão, né? Então, vamos entrar nessa operação, já que está tudo para cima aí, né? Os termômetros estão indicando aí forte tendência, mas com alguns cuidados aí. Está no modo aqui, modo game, comprar. Opa, continua subindo, né? E agora ele fez aqui um candle muito estranho, né? Tipo um enforcado, né? Que é um candle de reversão, né? Então aqui é melhor sair, é melhor ser cauteloso ainda aqui próximo da abertura da Bolsa de Nova York. Então o ideal aqui é vender e sair da operação ainda com um pequeno ganho, né? Se a gente for olhar aqui o próximo evento, está no modo análise, né? A gente percebe que depois houve uma queda forte aqui, né? Então muita cautela na abertura em Nova York. Né? Não que não deva fazer operações, mas ser mais cauteloso, né? Ser mais conservador nas saídas durante esse período de muita volatilidade. Okay? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, aqui mesmo, né? Acho que esse trade das 11h42. Então, vou mostrar outros trades aqui. Tem vários trades interessantes. Bom, aqui deu uma agressão vendedora forte, né? E acabou rompendo a nuvem aqui. A Ascot também rompeu aqui, bateu no preço, na resistência, acabou rompendo aqui de um, depois de testar várias vezes aqui de um. Aqui também seria vou dar uma olhada rapidinho aqui, que também seria uma oportunidade de venda aqui, né? Preço está seguindo para baixo, perdeu um pouco a força aí, está caindo, mas com menos força aí, né? E aqui no segundo candle aqui já autista, né? Seria um motivo aqui para uma saída, né, da operação com 200 pontos de ganho aí, né? Mas eu queria mostrar aqui uma outra operação, vou botar aqui no modo análise, uma operação que ocorreu às 14h58. Então vamos dar uma adiantada aqui, não dá tempo para ver todas as operações, mas os alunos que fazem parte aí do treinamento recebem aí a planilha todos os dias após o fechamento do pregão, com um comentário de todos os alertas que foram emitidos, né, durante o pregão. Aqui o nosso espaço de tempo é mais curto. Vamos aos destaques aqui. Houve uma nova oportunidade aqui, exatamente aqui.
de uma operação de compra. Houve uma agressão de compra aqui. E a primeira pergunta que a gente faz aqui é com relação a esses topos aqui, né? Esses topos anteriores, né? Será que eu devo comprar aqui nessa situação? Uma agressão relativamente pequena, né? De 50 pontos, né? Ah, o que reforça um pouco essa agressão é que houve uma correção, né? Então, teve um movimento aqui autista, houve uma correção e aqui uma agressão. Então, nesse aspecto, favorece a agressão. Normalmente, quando há esses topos anteriores, o que a gente tem que avaliar é se o conjunto da obra, vamos dizer, o cenário, né, ainda está bem comprador, né? Se está bem comprador, né, se tem esse momento positivo, tem grande chance de romper esse topo anterior aí. E a gente observa aqui pelos termômetros, né, do G10, do gráfico mais longo, e do G2, que é o nosso gráfico de referência, o nosso gráfico operacional, ambos estão fortemente altistas, né? A SCO aqui está livre também, né? Então, nessa situação, a gente deve apostar aqui no rompimento aqui do topo anterior. O topo aqui, justamente, ocorreu antes aqui da correção, né? Vamos ver como é que acontece com essa operação, candle a candle. Olha só, né? Tá tudo favorável, né? Tudo favorável, mas aqui houve o quê? Houve um movimento muito forte aqui, contrário, né? Então, e aqui a gente tem que saber mudar de opinião, né? Embora a gente tivesse aqui com uma expectativa bastante positiva, aconteceu um fato aqui que mudou completamente aqui, um fato inesperado, né? Aí é melhor sair e não ficar com a ideia fixa, né, de que o movimento ainda é de alta. Então é importante, às vezes, reverter rapidamente, né, sua estratégia em função de um fato novo aí, né? Bom, vamos ver aqui então, vamos colocar aqui a venda, né, em função aqui desse que é no baixista, né, tipo, aqui é uma estrela cadente, que é de reversão, e assumir aí esses 30, né, 30 pontos, mero 30 pontos negativos aí. E vamos partir para a próxima, porque a gente vai ver que esse pregão deu oportunidades interessantes. Vamos tentar ver o próximo evento aí. Já pouco depois, já houve um queda aqui, um queda de alta, uma agressão, né, um pouco suspeita aqui, né? Mas interessante aqui é o seguinte, né? Aqui é um outro padrão, uma dica para vocês. Eu acho que é um padrão muito interessante, que é o padrão de falha do padrão anterior. Na verdade, quando houve esse candle aqui, tipo estrela cadente, não é bem uma estrela cadente, né? Do ponto de vista de padrão ideal, mas dá uma ideia aqui da estrela cadente, de reversão para baixo, só que essa reversão falhou, né? Houve uma falha no padrão aqui baixista, né? Quando há uma falha no padrão baixista, tem grande chance do mercado continuar, no caso aqui, em vez de ocorrer a reversão, dar continuidade ao movimento de alta, né? Então isso reforça um pouco essa agressão compradora. E essa agressão compradora justamente rompeu aqui, né, a máxima aqui do candle que originou, né, o padrão baixista, o padrão de reversão, né? Então acho que vale uma aposta com alguma cautela, né, já que a gente tem aqui já um movimento de alta, né, com uma correção, vamos dizer assim, apenas até Tenkan. Então estamos indo aqui nessa agressão, né, um pouco em função da falha do padrão de reversão. O cenário está positivo ainda, né? A gente observa pelos termômetros. Vamos fazer essa compra aqui, está no modo game, e ver candle a candle. Olha só,
né? Logo em seguida, um forte candle aqui, de 200 pontos, né? Vamos seguir aqui, perdendo força, ganhou mais força aí, e agora chegou a 345 pontos, né? Também dentro daquela ideia, né, do retorno risco, nosso objetivo é 400, tem mais 50 pontos, aí não vale a pena arriscar devolver aí, talvez muito mais do que 50, né, para ganhar 50 pontos aí. Então esse é um trade muito interessante, né, que a gente acabou abortando um trade promissor aí, né, mas em seguida houve, vamos dizer assim, uma contestação, né, daquela saída, né, daquela sinalização contrária, né, o que na verdade acabou sinalizando a retomada aqui do movimento de alta. Bom, vamos ver o último trade aqui. Esse foi um pregão realmente que deu oportunidades aí para ganhos significativos aí. Bom, aqui também é uma situação um pouco difícil, né? Tomar a decisão. Houve aqui uma agressão compradora, mas ainda dentro da nuvem, né? Uma característica que a gente tem que observar é o comportamento do preço dentro da nuvem. Na verdade, o preço ele veio aqui numa queda forte até a nuvem, né? A nuvem é um suporte importante. Houve aqui uma defesa do suporte aqui na Senko-B, foi até a, a média Kijun, a média mais importante, voltou aqui para Senko-B de novo e novamente veio para cima. Aí rompeu aqui as duas médias, né? Então, embora o preço aqui não tenha rompido a nuvem ainda, há uma ideia forte de defesa aqui do suporte, representada aqui pela nuvem, né? Então é um trade mais difícil, né? Mas, por exemplo, aqui uma entrada aqui, nesse momento, existe aí, né, alguns pontos assim duvidosos, né, para essa entrada. A Chico, né, que é uma outra linha importante quando você avalia a entrada aqui, né, baseada no preço, a Chico também é importante. Ela rompeu aqui a, a linha, a média Kijun, né? Mas isso não parece ser o mais importante. Mas ainda tem o preço aqui. Então realmente é complicado uma entrada nesse momento, né? O G10 ele está bem favorável, né? Está bem positivo aí, né? Mas se não entrar nessa situação, eu vou entrar aqui nessa agressão, né? Que tem um risco aí um pouco maior, mas, né, para ter ganhos maiores, você precisa arriscar um pouco mais também, né? Então, eu vou fazer a compra aí. Agora, observe que houve aqui um movimento aqui de continuidade. Talvez, né, para os mais conservadores, né, uma melhor entrada fosse nesse momento aqui, né? Também foi um queda de agressão, a gente está vendo aqui, né, 100 pontos, o corpo com 45 na média. Então foi um queda de agressão. Nesse momento, a Chico já rompeu aqui o preço, já rompeu aqui as médias. Talvez aqui fosse um ponto, tecnicamente, né, vamos dizer assim, mais apropriado na entrada na compra. Vamos seguir aqui a operação. Ganhou força. Foi embora aí, né? Pequena realização aqui. Voltou a subir. E aqui é aquela questão lá, chegou próximo, né? Vamos dizer, aqui do stop gain, 400 pontos. E fez um candle aqui já de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, uma saída aqui seria plenamente justificável na operação, né? Já havia havido uma realização aqui,
ó, subiu muito pouco, e aqui é um candle de equilíbrio, né? Então, uma sinalização de saída da operação. Bom, pessoal, na quarta-feira, então, diferentemente da segunda e terça, a gente teve oportunidades interessantes, né? E vale a pena estudar as entradas desses movimentos maiores, né? Os prós e contras, né? Sempre há dúvidas, né, na entrada. Às vezes a gente tem que arriscar um pouco mais aí, ok? Bom, no pregão da quinta-feira também tive oportunidade, mas só na parte da tarde. Então, às vezes é preciso ter paciência, que a oportunidade surge, né? Não pode se precipitar e entrar quando, vamos dizer, o mercado realmente não está oferecendo a oportunidade. Esse pregão também teve alguns probleminhas na abertura da Bovespa em Nova York. Vamos dar uma olhadinha então. Vamos seguir aqui até a abertura da Bovespa. Então, aqui às 10h08, ainda, né, na abertura da Bovespa, houve aqui um alerta aqui de venda, né, uma agressão vendedora, né, 115 pontos. Mas observe algumas questões aqui, né, as médias invertidas, não é? Num alerta de baixa, de venda, né, é de se esperar que a média curta, a média azul, esteja abaixo da média longa, a média vermelha aqui, né? Tem CAN abaixo da Kijun, que não ocorre no momento aqui, né? A linha Chico também está batendo aqui no preço, né? Na verdade, ela está até ainda dentro aqui das médias, está testando aqui a Tenkan. O mercado ainda está com uma característica lateral, a gente observa aqui pela 5B flat, né, durante todo o tempo aqui, a nuvem se alternando em nuvem positiva, nuvem negativa, nuvens estreitas. Então há ainda, né, uma característica do mercado lateral. Então muito cuidado e só entrar nessa situação no rompimento de máximas, que a gente chama máximas de 26 períodos, máximas ou mínimas de 26 períodos aí, né? Vamos ao próximo evento aqui. E aqui é uma agressão compradora, né? Uma agressão compradora, um pouco duvidosa ainda, no sentido de que ainda está dentro aqui das máximas e das mínimas, principalmente das máximas, não rompeu a máxima aí, no caso de 26 períodos aqui do G10, né? Era um pouco acima aqui, né, do topo anterior, e ainda fez essa sombra que mostra ainda uma reação compradora próxima do topo aqui, né? Mas vamos dizer assim, os termômetros estão altíssimos, os dois termômetros estão altíssimos. Houve uma agressão, né? A agressão ocorreu depois, né, da defesa aqui do suporte da nuvem, né? Rompeu as médias, né? Ocorreu depois de uma correção. E no cenário, como eu falei, os termômetros ambos estão altistas, né? Talvez valha uma operação de compra, mas com cautela, né? Então vamos simular aqui uma compra e ver o próximo candle aqui, ó. Olha só, isso é muito comum, né, na abertura da Bovespa e de Nova York. Houve um movimento forte para baixo, mas a nossa ideia é ainda de que temos um suporte forte aqui, né, que é a nuvem, né? Mas hoje já uma perda, nesse momento, 120 pontos, chegou a perder 145 pontos aqui, né? Vamos ver o próximo candle. Um candle de recuperação agora, né? Realmente está funcionando a defesa aqui do suporte da nuvem. O próximo candle foi até a máxima aqui, né, do candle de agressão, acabou voltando,
né, e mostra muita volatilidade. Então esse é o momento de saída, né? Não vale a pena continuar posicionado nesse tipo de situação, né, de muita volatilidade, muita indecisão, sem tendência, né? Esse é um exemplo que eu dei uma forçada aqui na entrada para mostrar, né, o perigo, né, dessas situações aqui. Já a entrada, na minha opinião, foi bastante polêmica aqui, vamos dizer, né, para dizer o menos, né? Mas queria mostrar esse exemplo de operação aqui, num momento de bastante volatilidade pós abertura da Bovespa. Bom, então a gente saiu aqui, né? Vamos seguir adiante. E aqui a gente vê pós abertura Nova York também um forte candle de baixa, né? 200 pontos aqui. E aqui há uma contradição, né? Vamos dizer, se o G2 está totalmente negativo, baixista, o G10 está basicamente positivo, né? Que existe cautela nesse caso, né? E aqui também há uma ideia de exaustão, né? Já que esse movimento aqui de baixa vem, né, desde, né, aquela reação lá depois da saída da operação, uma reação vendedora forte, encontrou alguma dificuldade aqui na nuvem, né, que era o suporte, acabou rompendo. Pode ser uma exaustão pelo tamanho aqui da agressão e pelo que veio antes, né, não houve nenhuma correção e nenhuma consolidação, vamos dizer, de fato, né. E se a gente observar também a importância do gráfico do G10, eu vou até dar uma ampliada aqui no gráfico do G10. E só para ver aqui, que existe aqui, esse fundo aqui foi um fundo importante aqui, né? Então estamos num fundo também importante, seria um suporte, não, um efeito de suporte, o que exige, né, vamos dizer, uma cautela maior aí. Ok, acho que eu consegui mostrar para vocês aí. Então aqui é melhor rejeitar esse tipo de situação e aguardar aí, né? Vamos ver o que aconteceu depois aqui. Pode tentar ver o próximo movimento. Olha, já houve aqui um movimento contrário aqui, né? Então muito cuidado, né? Esse é mais para dar esse exemplo em relação novamente, né? Dessa volatilidade presente na abertura da Bovespa e da Bolsa de Nova York. Bom, vamos seguir adiante, que esse pregão teve oportunidades interessantes aí. Mas foi só à tarde, né? Vou dar um pulo aqui, olha só a volatilidade, olha só para onde voltou o preço, né? Depois daquela agressão vendedora aí. Bom, vamos aqui um pouco adiante ver os trades mais interessantes aqui desse pregão aqui. Senão começa a ficar muito longa essa apresentação aqui, né? Bom, tá aqui. Essa foi uma oportunidade e vamos dar uma analisada na entrada. Houve uma agressão aqui de venda. E vamos dizer assim, a primeira pergunta, que vocês podem me questionar, mas aqui, peraí, né, não é uma exaustão isso aqui, né? Tem uns candles de baixa antes aqui. Bom, num primeiro momento você poderia pensar dessa forma, né? É uma sequência de candles de baixa. Mas a gente pode minimizar um pouco essa questão dos candles de baixa, que a gente vai vender. Pelo tamanho aqui dos copos muito pequenos, teve até sombras maiores, né? Não dá para dizer, né, que houve uma sequência, né, aqui.
O que a gente pode dizer, talvez, é que houve aqui um movimento, né, baixista até esse ponto, houve uma reação, né, que foi aqui basicamente até a Tenkan, né? Aqui houve uma indecisão grande e agora um movimento forte. É uma outra forma de ver as coisas, talvez, né, mais no detalhe aí, né? Mais no específico aqui da situação, né? Ah, e de certa forma, né, vamos dizer, a gente tem um outro paradigma aqui, vamos dizer assim, que foi o rompimento aqui desse fundo anterior aí, né? Enfim, tomar cuidado, né? Essa entrada foi importante, tomar cuidado, não se deixar levar, né, pela primeira impressão. Ah, não teve uma correção antes, houve uma sequência de quedas de baixa antes, mas quedas pouco significativos, né? Talvez o mais significativo é que, se você olhar a sequência, né, o preço veio aqui para baixo, né, voltou até a Tenkan, veio para baixo, é que fez uma perna aqui, né? Então tira um pouco aqui o valor desse quer, mas veio para baixo, foi até a Tenkan e houve aqui uma agressão, né? Um pouco essa ideia que a gente pode observar nesse momento aqui. E a gente vai ver aqui, ó, que uma venda nessa situação, vamos ver agora candle a candle, proporcionou aqui um trade tranquilo, né? Desde que você tenha entrado nessa agressão aí, né? Então, mas é uma questão de treino, pessoal. Questão de treino. Se treinar, treinar, né? Que eu falo, a gente não perde esse alerta de agressão aí. Houve aqui uma realização de lucros, voltou a cair, né? Caiu de novo e foi caindo devagarzinho até que atingiu aí o stop gain de 400 pontos, né? Então a chave aqui dessa operação é a entrada, né? E às vezes a gente acaba não entrando, né, por uma ideia fixa, né, em relação ao que vem antes do candle aqui, né? Sem olhar nos detalhes aí, sem olhar em outras coisas, outras informações, né, que podem levar à decisão de venda aqui, né? Bom, vamos seguir adiante. Eu acho que tem uma operação próxima aqui, pouco depois, né? Essa também é uma operação polêmica. Na verdade, esse pregão eu comentei no chat com os alunos, né? Uma vez por semana tem um chat com os alunos, chat ao vivo, né? Onde eu comento o pregão do dia, né? No dia do chat, eu acompanho o pregão, envio análises em tempo real para os alunos durante o pregão e à noite a gente faz um comentário detalhado aí do pregão. Foi o caso aqui desse pregão da quinta-feira. E eu comentei da dificuldade dessas entradas, né? Essa entrada agora também na venda, houve um alerta de venda, também é uma entrada difícil, né? Porque a primeira coisa que a gente vê aqui é o preço, a agressão testando aqui a Kijun, né? Ah, mas tem que ver outras coisas, né? Acho que tem que ver o todo, né? O Timor que é isso, é ver o todo. Ah, aqui, vamos colocar aqui, ó, antes que eu esqueça, vou colocar a venda aqui. Bom, se a gente for olhar aqui o cenário, né, está bastante baixista, né? O G10 está baixista e o G2 não está totalmente baixista por um detalhe aqui, e que o fechamento ainda está um pouquinho acima da Kijun, aqui está dentro, né, das médias, vamos dizer assim, né? Mas a questão é, né, qual é a chance de romper esse suporte de Kijun, né? Que a ideia é que o suporte Kijun é forte, mas ele pode ser rompido, não é que nunca vai ser rompido, né? Então a gente tem que avaliar a força aqui do movimento. O cenário como um todo está bastante baixista, e o detalhe aqui é que houve uma correção até a nuvem, que é uma área de resistência, né?
ele fez aqui quase que um fundo duplo, né, vamos dizer assim, né, e a partir aqui do segundo fundo, houve uma recuperação que vem vindo, né, não ganhou força suficiente, né, poderia ter rompido a nuvem, inclusive no nível mais frágil aqui da nuvem, né, mas foi meio que subindo meio lateral até chegar aqui à área de equilíbrio, né. E aqui na nuvem, né, depois desse movimento até a nuvem, né, uma reação vendedora aqui na resistência, né, que é a principal referência de resistência, é importante, é uma sinalização forte. A gente pode ver também aqui no caso da Chico, né, ela ainda está acima do preço, mas ela foi até as médias, vamos dizer assim, e fez uma inversão aqui para baixo, né. Não rompeu ainda, mas já fez uma inversão para baixo aqui, né. Ah, sem contar aqui o G10, né? O G10 que a gente tem aqui é que a Chico, né? A Chico bateu aqui na nuvem, voltou e agora rompeu, está rompendo a nuvem aqui. A gente tem uma situação aqui no G10, vou dizer perfeita, mas ideal, né? Para uma retomada na baixa, né? O preço também caiu, voltou, acumulou aqui, né? Está consolidando e agora houve um rompimento aqui abaixo da nuvem no G10. Então há elementos, e às vezes a gente tem que apostar mesmo, né? Quando há essa perspectiva de força, né? Tem que apostar no rompimento, né? Pode ser aqui de um, pode ser um fundo anterior também, né? Então é sempre essa questão da dinâmica contra a estrutura, que é mais estática, vamos dizer assim, né? Então, se a dinâmica for suficientemente forte, é bem provável que rompa a estrutura. No caso aqui, o suporte Kijun. Então, vamos dar uma olhada aqui na operação. Aparentemente está defendendo, né? Ainda dentro das médias aqui. Aqui a gente pode pensar em sair da operação, né? Podemos pensar em sair da operação e eventualmente aguardar um rompimento. É uma tática, né? É uma tática, né? Está indo bem devagar e agora houve um rompimento aqui. Essa também é uma possibilidade, né? Aqui no segundo candle aqui sair e aguardar o rompimento aqui. Mas observe que as médias representam uma área de equilíbrio e o preço não saiu para cima dessa área de equilíbrio, se manteve dentro e agora acabou rompendo aqui abaixo da Kijun. Basicamente nesse momento também a Chico, né, rompeu aqui abaixo aqui da Tenkan, abaixo das médias, né. Voltou aqui ainda se mantendo abaixo aqui das médias da área de equilíbrio. Aqui houve um cruzamento da Tenkan abaixo da Kijun, que é uma sinalização de força. E aí o preço ganhou momento, né? Ganhou força até buscar aqui os 400 pontos, que é o nosso stop gain. Então esse trade também foi complicado, né? Mas é um exemplo também da gente não se deixar levar assim pela primeira impressão, fazer uma análise global da situação, especialmente, né, nesses alertas de agressão. O alerta de agressão sempre, né, se for uma agressão verdadeira, né, é uma tentativa, né, de um grande player de tentar levar o mercado para uma direção, né? Se vai dar certo ou não, não sei, mas é uma tentativa. Então é um momento importante e deve ser considerado em detalhe, né? E não simplesmente seguir regras cegamente. Isso é muito importante. Bom, esse foi os principais aí eventos da quinta-feira. Vamos ver agora na sexta-feira. Bom, pessoal, no último pregão da semana, na sexta-feira, esse foi o pregão que teve mais oportunidades. A gente está vendo aí no quadro, houve aí 12 operações, todas com o setup de agressão.
A gente vai ver também alguns problemas na abertura da Bovespa em Nova York, mas também oportunidades interessantes aí fora desse horário. Vamos dar uma olhada então, rapidinho, né? Já está ficando meio longo, né, esse vídeo aqui. Vamos ao que interessa aqui, aos principais eventos dessa sexta-feira. Bom, eu vou chegar aqui rapidamente aqui na abertura, logo depois da abertura. Bom, a gente está vendo aqui, estamos na fase aqui pós leilão, né, de abertura da Bovespa. Houve aqui uns candles de agressão compradora, mas aqui ainda batendo aqui, né, na resistência aqui da Kijun, né? As médias invertidas, né? Dando uma conotação ainda de pressão vendedora, né? Então fica complicado aqui uma agressão compradora, né? E aqui às 10h30, na abertura de Nova York, né? Houve aqui uma agressão compradora, mas já numa situação diferente aqui das anteriores, né? Aqui a média Tenkan, né, já está acima da Kijun, uma indicação positiva, indicação de alta. Essa agressão acabou rompendo, né, levemente, mas rompeu aqui o topo anterior. E a Kijun, né, ela veio aqui debaixo do preço, né, e acabou rompendo acima das médias, acima da Tenkan aqui. Então é uma oportunidade de compra, né? Oportunidade de compra, os termômetros estão basicamente ambos positivos, né? Apenas a SCO aqui no G10 ainda está dentro da nuvem, mas tem um espaço aqui, grande aqui para buscar aqui a primeira resistência. Então é uma oportunidade de compra. O fato de ser Nova York, abertura Nova York, não quer dizer que não deva entrar, mas vá com mais cuidado, né? Vá com mais cuidado. Então vamos simular essa operação de compra aqui e ver o que acontece aqui. Então, estava bem favorável, não é? Mas houve aqui um movimento forte aqui de cara, não é? De cara aqui no candle seguinte aqui, né? E aqui é importante levar em conta a questão do momento, do período que está ocorrendo essa agressão aqui, né? Período de muita imprevisibilidade, vamos dizer assim, né? Então é melhor ser mais cauteloso aqui. Então, normalmente, então, essa é a recomendação, né, nesses períodos de provável aumento de volatilidade, né, ser criterioso nas entradas e principalmente ser conservador nas saídas, né? Então, a recomendação aqui seria de vender aqui com esse movimento contrário. Vamos ver o que acontece em seguida aí. Olha só o que acontece, né? Então, na abertura de Nova York ocorrem essas inversões. É muito frequente isso aí. Então, tomar muito cuidado nessas situações, levar em conta essa possibilidade, né? Bom, mas houve oportunidades nesse pregão. Vamos dar uma avaliada aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o horário. Logo em seguida aqui, houve uma oportunidade de compra. Na verdade, houve uma agressão aqui compradora, né? E foi precedida de candles de alta aqui, né? Então, tomar cuidado também para não seguir cegamente as regras, né? Na verdade, são candles, novamente, analisar que tipo de candles foram esses, né? São candles muito pequenos, né?
tipo spin and tops, que a gente fala, do giz, né, que é a indecisão, né? Não dá para considerar aqui uma sequência de alta, né? Tá certo? Talvez um robô considerasse isso uma sequência de alta, mas a gente observa, essa é uma das vantagens do método discricionário, a gente consegue avaliar com mais detalhe aqui o contexto, né, a especificidade da situação, de cada situação aqui de alerta, né? O fato é que o preço testou aqui a primeira média da nuvem, né, o suporte, veio para baixo com esse movimento forte, né, testou aqui a segunda média da nuvem e agora rompe acima da nuvem, rompe acima das médias, né, uma indicação de defesa, né, de defesa aqui do suporte representado pela nuvem. A linha Chico também ainda está batendo aqui na Kijun, mas já está acima aqui do preço, né? Tá certo? Há uma indicação positiva na inclinação, né, bastante acentuada na Chico, e potencial rompimento aí, né? O G10 está bastante positivo também. Então aqui vale a pena uma aposta aqui nessa agressão de compra, né? Então vamos fazer esse trade aqui e vamos seguir aqui, ó. Aqui fez um primeiro movimento, esse seria uma estrela cadente, né? Vamos dizer assim, mas com um corpo de alta. Então tira um pouco a força da estrela cadente, mas é uma advertência aqui, né? Tomar cuidado aí com essa advertência aí. O próximo movimento matou a estrela cadente, anulou a estrela cadente, é uma indicação de continuidade da alta aí. 265 nesse momento aí. Mas agora houve um forte movimento contrário aqui. Primeiro uma estrela cadente, houve um movimento de alta, né? Até um pouco inesperado. E agora um novo movimento de baixa. Então seriam duas, depois de um intervalo, um novo movimento aqui contrário. É uma opção de saída, né? Com um ganho aí de 200 pontos. Vamos ver o próximo movimento. O próximo movimento está um pouco mais distante. Gostaria de mostrar aqui o trade das 13 horas. Então vamos buscar aqui no modo análise o movimento aqui o alerta, né, da agressão das 13 horas aí. Todos os alertas são importantes, né, e eles são automaticamente, né, disparados pelo EA, pelo Expert Advisor no MetaTrader. E aí cabe, né, ao aluno, ao trader, né, avaliar se entra ou não na operação. Então, saber não operar, saber rejeitar os alertas é tão importante quanto aceitar o alerta e entrar na operação. Eu mostro aqui no quadro, nesse quadro, os alertas aceitos, mas existe uma quantidade maior até de alertas que foram rejeitados. Bom, vamos aqui que interessa aqui, que é o alerta das 13 horas aqui. Bom, alerta de venda, né? Um alerta de venda, rompeu as médias, né? Mas ainda um debate na nuvem aqui, né? A Chico também está abaixo aqui, né, do preço, está abaixo da nuvem, mas está batendo aqui na Kijun. Aqui, né? Então esse é um trade mais difícil de entrar, não é? Talvez aqui, né, uma razão para entrar no trade
seja de que, vamos dizer, essa agressão ocorre próxima, né, vamos dizer, de uma situação de topo, né? Já que ele fez um topo aqui, veio, voltou e fez um topo aqui e está num topo próximo, né? Na verdade está fazendo um segundo topo aqui, né? Vamos dizer assim, né? E é um, vamos dizer assim, topo descendente, né? Fez um topo aqui, um topo menor aqui, um topo menor ainda aqui, né? Mas admito que é uma situação um pouco mais difícil aqui, né? Talvez aguardar ainda um segundo movimento, um segundo queda aqui. Vamos dar uma olhada aqui então, fazer a venda aqui nesse candle. O ideal é procurar, ter mais risco às vezes, né? Mas pegar a agressão que está mais próxima da nuvem, porque a nuvem, né, é a principal área de equilíbrio. Então pode ser, né, vamos dizer assim, a melhor oportunidade justamente logo na saída dessa área de equilíbrio, né? Às vezes esperar aí um segundo candle pode haver uma perda grande aí, né, de ganho, né, na operação. Bom, vamos vender aqui. Que nem nesse caso seriam 85 pontos, né, uma entrada aqui nesse momento aqui, né? Mas vamos dizer assim, de forma mais segura, né? Porque nesse momento aqui a SCO, né, já rompeu aqui a Kijun, né, que era o último, né, o último suporte aqui a ser rompido, né? Mas já diminuiu o ganho também. Está com 275. E aqui devolveu bastante, né? Aqui é um momento de saída, né? Fez um candle de reversão. Agora adivinhar que aqui, né, viria um candle desse é difícil. Então, talvez apenas pela intuição, vamos dizer assim, né? Depois de muita prática e tal, de tomar um pouquinho de água, a gente, depois de uma certa prática, a gente consiga imaginar que vem aí uma reação contrária, é melhor sair antes. Bom, vamos seguir aqui. Bom, então isso aqui seria uma venda. Venda não, uma compra. Ah, tem mais dois trechos que eu gostaria de mostrar. Tem um logo em seguida aqui. Bom, aí o preço acabou voltando aqui até a região da nuvem, né? E houve uma agressão aqui. Também é uma situação, né? Essas agressões, como eu falei, próximo da nuvem, romper na nuvem, né? Ou a nuvem sendo uma área de defesa, né? Que é o caso aqui, são alertas importantes, são agressões importantes. Porque é nesses pontos, né, que o comprador ou vendedor vai procurar a melhor situação, né, para eles entrarem vendendo ou comprando, né? Ah, e aqui nesse caso aqui a SCO também já está livre, já está abaixo aqui da nuvem, do preço, das médias. A gente tem uma situação mais favorável aqui. Bom, vamos ver essa venda. Aqui, talvez a única questão é um valor pequeno. Um valor pequeno é relativo, né? É relativo. Em relação aqui aos casos anteriores, é um valor grande. É a regra da agressão, né? É pelo menos 2 vezes maior do que a média dos últimos 9 corpos, né? Bom, vamos vender aqui e seguir o trade. Até agora não teve muita dificuldade. Aqui teve uma volta, né? Tem que considerar isso em tempo real, né? Houve uma volta, mas encontrou aqui resistência na primeira média, na Tenkan, acabou voltando. No tempo real isso é meio complicado, né, de segurar, mas a gente tem que aguardar o fechamento do candle. Isso é muito procurar aguardar o fechamento do candle. Acho isso que isso é importante.
realização, novo movimento de baixo, e aí os 400 pontos. Então esse trade ele foi complicado na entrada, pode ter tido algumas dúvidas aqui, né? Talvez em função aí da pequena agressão, né? Comparado com as outras que a gente andou vendo aí. Mas o cenário era favorável, né? E aqui no meio da operação teve um movimento aqui forte contrário, né? Mas se você esperar fechar o candle, provavelmente se continua. Daí eu não creio que houve muito. Houve novamente aqui, ó, um novo movimento. Aí nesses movimentos contrários, temporários, tomar cuidado com o stop móvel. Pode pegar o seu stop móvel aqui. E aí, se persistir, né, vamos dizer assim, de um modo geral no modo geral não rompeu a Tenkan durante toda a trajetória aqui da operação, chegar aqui ao stop ganho dos 400 pontos. Bom, vamos ver agora a última operação aqui dessa análise. Esse pregão realmente, o último da semana, foi bastante, deu bastante oportunidade, né? Acho que a gente tem dias ruins, né? Mas de modo geral, se a gente for olhar, fazer um balanço da semana, houve muitas oportunidades na semana aí. É um trade agora mais para o final do pregão. Vou pular aqui. Tem vários alertas durante o pregão, né? Como a gente pode ver aí, né, na listagem das operações, e fora os alertas que não foram aceitos, né? Bom, aqui é um alerta de compra que originou uma operação com ganho aí significativo, vamos dizer assim, né? Aqui houve aqui um movimento, né, que acabou rompendo aqui na parte mais frágil aqui da nuvem, acabou voltando, foi para cima da nuvem de novo, mas basicamente se manteve aqui próximo ao topo anterior, não teve força e acabou retornando até Kijun, né? Na verdade, a média Tenkan, né, já havia cruzado a Kijun já abaixo da nuvem, né? Também é uma indicação de momento, né? E o preço meio que seguiu acima da Tenkan, rompeu a nuvem, mas voltou aqui para Kijun, que é um suporte importante, e houve uma reação, né? Esse é um setup clássico de agressão, né? A correção até Kijun e aí a reação compradora, né? De um modo geral, vamos dizer assim, o setup, o cenário, vamos dizer assim, a tendência do G2 é positivo, né? Fora a Shiko ainda que está ainda testando aqui a 5B, mas está acima do preço, acima das médias. O gráfico de 10 não está muito favorável, não, né? Tomar cuidado com a Kijun aqui, né? A primeira resistência aqui no G10. Mas acho que é uma aposta válida, né? Em função desse setup clássico de alta, vamos dizer assim, né? Definido aqui pelas médias e acima aqui da nuvem, a correção até Kijun e a reação compradora, né? Isso ocorre com uma certa frequência e geralmente dá bom resultado. Vamos ver aqui então, vou comprar aqui. É importante, né? Essa primeiro candle já confirmar, vamos dizer assim, a sua premissa, né, de operação, né, de alta. Bom, aqui houve uma, uma advertência aqui contrária, né? Mas ainda acima aqui, né, dos topos anteriores, né?
e o ganho é muito pequeno, né? Acho que vale a pena insistir um pouco aqui. Nesse momento, né, a Chico já rompeu, já está acima da nuvem, está livre, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum obstáculo por perto. Ainda há uma chance aqui de continuidade. No caso aqui do G10, já houve o rompimento da Kijun. Voltou, mas houve o rompimento da Kijun. Vamos continuar então, insistir um pouco. Ganhou força, 270 pontos. E aqui uma figura chamada grávida de baixo, né? Grávida de baixo. E dada a situação aqui no G10, não é totalmente favorável à compra, vamos dizer assim, né? Seria uma saída interessante aqui nesse momento aqui, em função da sinalização da figura de reversão grávida de baixo, né? Vamos ver o que aconteceu depois aqui. Realmente acabou voltando aí. Bom, pessoal, essa semana teve dias ruins, né? Acho que segunda e terça não foi muito legal. Então é importante sobreviver, né, a esses dias de mercado sem tendência. Mas, como a gente pode ver, na quarta, quinta e sexta houve grandes oportunidades aí, né? Então, como um todo, né, acho que a semana foi positiva, né? Deu oportunidades para quem opera com o Timor e especialmente aí o setup de agressão. Espero que esses exemplos ajudem a vocês a compreenderem melhor aí o Ichimoku e esse tipo de entrada baseada no momento, né, na força, que eu acho fundamental no day trade. E aqueles que estiverem interessados, né, em fazer as suas próprias simulações, acompanhar as análises diárias no simulador, podem obter mais informações no link abaixo aí, acessar o nosso site e obter informações, né? Temos o curso aí virtual, o curso presencial, que acontece aí no final de agosto, na nossa Trading Room, aqui em São Paulo. E a partir de agora, toda semana estarei colocando aqui um vídeo, né, com o resumo da semana e as lições, né, que a gente pode aprender em função aí das operações, das oportunidades que ocorreram na semana. Então, obrigado a todos e até a próxima semana.